Olá, estamos começando agora o painel O Papel Social das Marcas e Empresas. Meu nome é Ana Queiroz, eu tenho uma consultoria de estratégia e posicionamento de marketing, chama-se Mundo Real, e estamos aqui com Tatsu, que é diretor dos cursos de pós-graduação, diretor nacional do curso de pós-graduação da SPM. E temos aqui Paulo Cavalcante, empresário, presidente da Associação Comercial da Bahia e ativista de transformação social e cidadã. Espero ter apresentado vocês certo. E ao longo do nosso papo, vocês podem ir também contando um pouco mais da experiência de vocês e da trajetória profissional. Para a gente começar a aquecer aqui o nosso Screencast, que é um oferecimento da Zygon, né, esse painel, eu queria começar aquecendo, trazendo um ponto, né, onde a gente está vivendo no mundo uma era de transição do capitalismo de shareholder, né, que é aquele capitalismo que ele é o trabalho da empresa todo voltado para o retorno, né, ao seu acionista. A gente está na transição do shareholder para o capitalismo de stakeholder, né, onde todas as partes interessadas, todos os públicos da empresa estão envolvidos no processo e tem grande importância, né, e precisa ser bom para todo mundo. É um processo longo, né, é um processo onde alguns estão mais avançados e outros estão menos avançados e outros nem começaram, mas é muito importante que a gente esteja dando passos, né, a cada dia e, enquanto sociedade, para a gente conseguir evoluir, né? Então, nesse processo, eu abro aqui para quem quiser começar, perguntando assim, como é que vocês veem, né, hoje o papel social das empresas, como é que as empresas estão trabalhando isso, né, dentro dessa transição do shareholder, né, com a visão do acionista, para uma visão mais ampla de todos os stakeholders. Como é que as empresas podem, devem, e as que estão fazendo isso, como é que estão? Quem quer começar? Uma pergunta um pouco ampla no início. Eu prefiro escutar o professor. Obrigado. É um prazer estar aqui com você, Paulo, prazer estar aqui com você, Ana. Prazer falar para vocês sobre um assunto, acho que tão importante, como você colocou, dentro de uma dimensão de transformação, de mudança, e mesmo de uma vivência de um ambiente muito complexo, como esse que a gente está vendo acontecer. Eu acho que, nos últimos anos, a gente viu acelerar uma série de agendas muito positivas, mas que, ao mesmo tempo, trazem uma complexidade maior para quem está lidando com tantas variáveis dentro de um dia a dia, que varia muito também, né? Que é muito diferente de tamanho de negócio, determinados setores, indústrias, interações. Então, a gente está vivendo uma ebulição, um grande caldeirão, e estamos tentando nos equilibrar, né, nele. Agora, uma questão importante que eu queria trazer no início, para esquentar mesmo essa conversa, é que você perguntou, né, como é que as empresas estão se colocando diante desse desafio, como é que as empresas estão olhando essa relação do seu papel social e do papel social da sua marca, da marca que representa. E eu acho que estão lidando com dificuldade. Por quê? E por que eu estou enfatizando a dificuldade? Né, parece óbvio, mas não é. A gente vê relatórios muito bonitos ao final do ano, com uma série de indicadores positivos. A gente vê uma série de empresas colocando nas suas peças de comunicação, nas suas campanhas, muitos elementos que fazem parte hoje de uma pressão evidente da sociedade, mas não só dela, de uma pressão do mercado financeiro, de uma pressão do novo mercado na Bolsa de Valores, aquelas que têm capital aberto, precisam demonstrar e comprovar nos seus relatórios a sua preocupação social ou o papel social da sua marca. Perfeito. Mas não é, apesar do quadro ser muito bonito, a prática não é tão simples assim. Não estou nem dizendo que as empresas hoje, e a gente fala de empresas, né? Acho que o Paulo vai falar sobre isso com mais propriedade até. A gente está falando desde empresas grandes, gigantescas, até o pequeno empresário ou até o trabalhador informal, que ele não pode ser considerado um empresário, ele não é considerado um empresário nas estatísticas, mas ele é um componente fundamental no giro da roda econômica da nossa sociedade.
estamos falando de realidades muito diferentes, num país muito diverso, num país com uma série de distâncias entre essas situações que nos fazem olhar essa situação do papel social das empresas, das organizações, com um grau de preocupação muito grande. Não estamos todos no mesmo lugar, não temos uma realidade homogênea. Eu diria que estão lidando, sim, com dificuldades, e essas dificuldades estão exatamente no quanto a gente vai conseguir, né, essas organizações vão conseguir sair dessa armadilha de simplesmente querer uma foto bonita nos seus documentos. É preciso ser responsável socialmente, né? O equity da marca está no valor dessa marca para os consumidores, para os fornecedores, para os parceiros, para a sociedade em geral. E o equity não está só no retorno, né? O retorno ele é importante, ele não vai deixar de ser importante, porque sem o retorno financeiro as organizações não vão conseguir pagar os seus colaboradores, não vão conseguir contratar fornecedores, não vão conseguir estabelecer seus contratos, não vão sobreviver. Agora, ele não está sozinho. É uma dimensão. É uma dimensão. Agora, você ser responsável, uma marca ser responsável socialmente, não basta que ela conte uma bonita história para o seu consumidor, até porque hoje ele já está um pouco mais sensível a isso. É preciso que ela respeite os concorrentes, é possível que ela respeite a cultura local, porque marcas são representadas em diferentes dimensões, geográficas, inclusive, num país como o Brasil, isso é cada vez mais importante. Então, assim, só a minha fala, acabei me estendendo, desculpa, Paulo, mas era para dizer, ótimo. Eu acho que elas não estão lidando com dificuldade, é a resposta que eu queria te dar. Na sua visão, Paulo, coloque aí para a gente. Bom, eu achei excelente, né? Eu ficar aqui ouvindo não teria problema nenhum. Pois é. Já estaria satisfeito que eu estava ouvindo aqui, já que o painel é esse aí. Você está perfeito, a sua posição é verdade, isso. Quando a gente coloca essa nova filosofia social e política que a gente chama de conscientizar, participar e transformar, ou seja, a consciência cidadã participativa transformadora, é exatamente isso. A gente não pode só imaginar sem complementariedade, né? Você tem o ESG, você tem as normas, você tem aquelas questões que as grandes empresas precisam e o mercado exige dela e ela tem que correr atrás de fazer. Mas a gente precisa, como eu falo, ter outro olhar, o olhar do macro. A gente precisa levantar o tapete e ver que o nosso mundo, né, ele não é feito só com as grandes empresas, né? Essa é o que eu chamo, quando eu falo exatamente do ativismo, da função social da empresa. A gente no Brasil, pelo menos no Brasil, a gente tem uma Constituição maravilhosa, né? Uma Constituição solidária, uma Constituição cidadã, mas quantos brasileiros têm sentimento de pertencimento e unidade para entender isso? Nós temos uma questão da consciência negra, da mulher, nós temos tantos movimentos assim que as marcas às vezes tentam ir por esse caminho para mostrar que efetivamente elas estão dentro do momento, né, do mundo, mas na realidade a gente precisa de muito mais. E é isso que a gente está trazendo também na Associação Comercial da Bahia, da Bicentenária Associação, exatamente essa visão. Como é que uma associação de classe empresária está fazendo núcleo de educação pública, segurança pública, inclusão social, terceiro setor, né? Isso é saúde, não existe prosperidade de nenhuma empresa, nenhuma marca, sem a prosperidade do povo, da sociedade, de todo o povo. E aqui no Brasil eu chamo a atenção exatamente desse sentimento de pertencimento à unidade, da cidadania. Aí se a gente consegue criar mais empresas, mais pessoas com essa inteligência cidadã, ou seja, amadurecimento da cidadania, a gente vai poder efetivamente identificar as marcas que realmente trabalham para o bem da nossa comunidade, do bem do nosso país, do bem do nosso mundo. É isso aí que eu penso. Beleza, excelente. Paulo, aproveitando esse gancho do que você está falando, como é que você vê... excelente que esse sentimento de pertencimento, de fato, tem que ser estimulado e tem que vir de dentro para fora, né, de cada cidadão. Mas como é que você vê o estágio de maturidade dos CEOs, né, já que você preside uma associação comercial e lida com muitos CEOs, inclusive nos seus parceiros de negócios, porque você, né, é um empresário com negócios em muitos segmentos. Qual é a sua visão do grau de maturidade dos CEOs para com esse tema?
né? Porque as empresas podem contribuir muito para que no estímulo das pessoas terem esse sentimento de pertencimento, né? Pode ser um gancho de inspiração, pode ser um gancho de treinamento. Como é que você vê a maturidade dos CEOs para com o tema? Bom, a pergunta ela é excelente, porque é exatamente isso, como eu insisto, né? Quando a gente fala de CEO, a gente está falando de uma empresa que pode contratar, né, um profissional de mercado, e normalmente essa empresa deve estar com ação na bolsa, né, um SA e tal, ou empresa familiar também, quando não existe o talento, quando não se encontra o talento empreendedor dentro da família. Também é muito comum isso também. Mas o talento é importante, né? Eu digo a vocês o seguinte, uma coisa que a gente não precisa, a gente tem que parar de demonizar. Uma é a criminalização e a demonização do empresário, o talento empreendedor. A outra é do lucro. É como você falou no início, não existe desenvolvimento, produção, não existe o que você dividir sem riqueza. A produção de riqueza ela tem que ser aplaudida e vista exatamente com uma competência, com uma eficiência. É a riqueza que você vai dividir. Então, o que eu vejo exatamente é isso. Sim, é um desafio enorme. Existe, sim, uma imaturidade, uma infantilidade da nossa inteligência cidadã, sim. E a gente tem um desafio grande, mas a gente precisa começar por algum lugar. E é isso que a gente está buscando aqui. Perfeito. Eu queria concordar totalmente com o Paulo. Eu acho que tem um passo antes da questão dos CEOs, né, de quem dirige, das lideranças, que é exatamente o grupo com o qual essas lideranças lidam. Então, quanto mais a gente desenvolver uma consciência cidadã, menor será o trabalho de fazer, mesmo que o CEO às vezes queira, ele não consegue implementar, e mais CEOs a gente vai ter também formados com essa inteligência cidadã. E aí eu tenho um ponto nesse sentido que vai desde o CEO, como o Paulo colocou, de uma grande empresa, até vou chamar de empresário, ou do CEO dele próprio, que é o empresário de uma pequena empresa, é o dono de uma pequena empresa, ou de uma organização, né, de menor porte. Independente do tamanho, eu acho que a gente pode sim trabalhar com uma responsabilidade social para aquilo que a gente está fazendo, mas que, novamente, precisa ser demonstrada e precisa ser desenvolvida como uma cultura daquele ambiente profissional. Porque se no ambiente profissional a organização, o CEO diz assim, olha, nossos valores são diversidade, respeito ao próximo, enfim, uma série de valores que a gente vê aí aparecerem, né, comumente, mas o colaborador, o funcionário, na prática, vê que a empresa tem, por exemplo, os seus colaboradores diretos e lida com um conjunto de colaboradores terceirizados, né? Estava dando esse exemplo na nossa conversa ali. E muitas vezes isso é comum acontecer, você tem tratamentos muito diferentes entre esses colaboradores. Então você tem, na mesma organização, pessoas trabalhando em conjunto, só que pela razão de um grupo estar ligado a uma outra companhia, né, que tem um contrato de terceirização, eles têm um tratamento diferente. Isso é uma questão que parece óbvia, mas não é na prática, porque tanto os colaboradores diretos quanto aqueles que vêm das empresas terceirizadas, para o cliente, para a sociedade, para os fornecedores e parceiros, eles são representantes da marca. Sim, no final então, da o valor da marca é construído não só pelo... não. Esse aqui ele é CLT da empresa, esse aqui é da outra empresa. Não é isso. Temos casos, infelizmente, né, recentes, de organizações de marcas importantes, multinacionais, que sofreram muito prejuízo financeiro, inclusive, perda de clientes, perda de contratos, por conta de uma negligência dessa questão. Temos uma grande marca que teve o seu segurança envolvido num processo de violência contra uma pessoa, contra um animal, e a primeira reação da empresa foi, não, mas esse é terceirizado. Isso não pode ser dito, porque é a marca que ele está representando ali. Então, nessa hora, eu acho que é muito importante que a gente rompa com uma lógica que é perversa, que é a lógica do que, isso aqui é o que eu apresento como valor da minha empresa. Mas, na prática, não é bem assim. Isso a gente vê em outras dimensões, não é só na verdade, empresa. é um desalinhamento, né, do propósito da empresa, da essência da empresa, né, Sim. propriamente dita. E quando quando não está dentro da essência, quando não está no DNA, quando não está de fato na proposta de valor e no propósito dela, né, na missão da empresa,
dá um descompasso. Isso é falso, né? Porque o Paulo colocou uma coisa que é verdade, né? A gente tem aí diferentes, né, níveis de empresários, mas vou falar de um negócio pequeno. Um restaurante, por exemplo. Às vezes você entra no restaurante e o restaurante está lá. Não, nós aqui somos socialmente responsáveis, ambientalmente responsáveis, não temos mais cardápio em papel. Cardápio no QR Code, né? Aí você vai lá. Ah, muito bem, ótimo. Aí você olha, o restaurante não tem acessibilidade, tem escada, não tem rampa, o restaurante não tem um cardápio em braille, o restaurante não tem uma atenção específica a determinadas coisas, mas ele precisa dizer que ele é ambientalmente responsável porque não tem o cardápio em papel. Então, tem empresas que, vou voltar ao que o Paulo colocou lá no início, tem empresas que não podem, nem conseguem se preocupar com essa dimensão global do aquecimento, etc., porque elas têm que viver o dia a dia. Mas esse dia a dia pode ser vivido dentro do dia a dia dela, de uma forma responsável, sim, e ela não percebe. O empresário fala assim, mas eu não sou uma empresa grande, eu não vou me preocupar com aquecimento global, com as questões da diversidade, políticas públicas, se eu tenho que pagar o meu folha amanhã de funcionários. Só que ele não percebe que para pagar a folha ele tem que ter cliente, para ter cliente ele tem que ter um alinhamento com o propósito do perfil. Ele desperdiça menos a própria comida que ele... tudo isso faz parte de uma ou cadeia. Tratar mal e o funcionário, exatamente. Ou colocar, no caso do restaurante, colocar o funcionário no ambiente de trabalho insalubre, com uma temperatura altíssima. E qual é a responsabilidade social que essa marca tem, que essa organização tem? Exatamente. Aí eu poderia, se você me permitir, claro, complementar um pouquinho ao meu amigo, dizer o seguinte... Quando eu falo que a gente precisa ter um olhar e expandir um pouco mais isso, você veja quantos restaurantes são formais. Né? Quantos restaurantes são formais? Quantos restaurantes... quando você falou da questão que a gente usa uma técnica que chama de empresas integradas, a gente integra todas elas baseadas num único RH. Mesmo a pequena que não tem RH, mas ela, se a pessoa CNPJ trabalha dentro de um grupo, ela está integrada às normas do próprio RH da empresa maior, que tem a marca mais importante, mais impactante. Mas eu quero trazer uns dados só para te provocar isso, baseado no que você falou. O mercado informal do Brasil é 1,7 trilhões de reais. É o mercado que eles chamam, que o Sebrae, a Fundação Getúlio Vargas, chama de mercado subterrâneo. 1,7 trilhões de reais, eu fiz uma contazinha, se a gente pegasse 28% desse mercado e trouxesse para a formalidade, desse essa ideia que nós precisamos ter da inteligência cidadã, da consciência cidadã, do sentimento de pertencimento, unidade, de uma nação, e aí parceirimos já cuidar dessas empresas integradas como sendo ela, acolhendo os informais, apoiando essas pessoas. Nós teríamos, só em 28%, nós teríamos um produto interno bruto maior do que o país da Suécia, né? Aumentaria nosso PIB em 5,9%. E a gente está falando de reforma tributária, falando de tantas questões e quantas pessoas podem contribuir, apesar de pagar no consumo. Só para contribuir com a sua pressão. Perfeito. No início do dia e no final do dia, a gente está falando sobre pessoas, né? Então, assim, é de onde a gente começa, onde a gente termina, e o meio do dia é sobre pessoas também, né? E Paulo, enfim, tem um livro, né, que fala, inclusive, sobre isso, reflexões, e aí isso é da minha conta, né? Vou ler, de fato, é sobre as reflexões sobre a cidadania participativa, né? E como a gente pode transformar, e eu imagino que o livro perpasse, que pode começar por mim, né? Eu imagino isso. Fala um pouquinho, Paulo, assim, da sua inspiração para escrever esse livro, e como você, né, enxerga o potencial dele, de fato, para ajudar nessa mudança, nessa transformação. Exatamente. A questão toda passa bem rápido por um grande acidente que aconteceu com a minha Sazil, distribuidor de produto químico, que a gente conseguiu sair de uma história de uma empresa fundo de quintal, né, para a terceira maior distribuidora de produto químico do Brasil, Sazil, distribuidor de Braskem, de grandes empresas do Brasil, de produto químico, e a gente foi destruído por um equívoco do próprio Estado, que eu chamo de autocanibalismo estatal, quando o Estado come-se, o Estado destruiu quem tinha gerado 2.000 e tantos empregos, quem pagava, quem era suporte de receita do Estado da Bahia, quem já fazia a sua função social, né, a função social da empresa. E foi destruído, eu tive que repensar.
exatamente provocado por isso, né? Eu disse, bom, e agora? Será que vai acontecer com os outros? A gente vai continuar no país desse? E aí foi o que eu fiz. Fui atrás exatamente de transformar, virou significado e propósito de minha vida, transformar o Brasil, não só pensando nas empresas formalmente estabelecidas, mas pensando na nossa nação. E aí veio a ideia do sentimento de pertencimento, das reflexões da democracia participativa, do sentimento de pertencimento e unidade que o brasileiro não tem, da falta de cobrança que está na nossa Constituição Federal, da educação pública com eficiência. Imagine como seria boa até para as empresas. Se você tivesse um plano de saúde, não precisaria você ter uma saúde pública eficiente. Se você tivesse um posto de saúde, ou se tivesse uma escola eficiente, se você tivesse uma segurança pública eficiente, se você tivesse a questão da moradia, do saneamento. Então, são essas questões que eu trago, sim, para que a gente juntos, todos nós, empresários, marcas, pensem que a gente precisa olhar um pouco mais, né, com essa questão da inteligência cidadã. Essa é a ideia. Perfeito. Existe um autor, Ana, que acho que fala sobre isso que o Paulo coloca muito bem no livro, que eu também agradeço já e vou ler com muito prazer, mas é um antropólogo que chama Antônio Carlos Martins. Ele escreveu um livro chamado A Cabeça do Brasileiro. O que o livro fala? Exatamente dessa questão do não é da minha conta, porque muitas vezes o cidadão ele diz, olha, numa perspectiva ampla, ele é contra a corrupção. Vou pegar esse exemplo, né, que é algo que a gente luta contra, que todo mundo acha que é um mal, e de fato é. Ele é contra a corrupção, ele é contra desviar a finalidade de alguma atividade, ou recurso, ou dinheiro direto, etc. Mas esse mesmo cidadão, muitas vezes, não se incomoda de estar numa fila de banco, enxergar um amigo lá na frente, passar na frente de todo mundo e pagar a conta. Ou ele não se incomoda de conversar com o guarda para que o guarda não o multe se ele cometeu de fato uma infração. Ou de bater num carro parado, estacionado e ir embora sem deixar o nome e o telefone. São pequenas coisas que ele não considera corrupção. Não é que ele faça um delito consciente. Não, eu aqui cometi um delito, sei que eu sou uma pessoa que está indo contra alguma regra e ok. Não, ele não acha que está indo contra, porque ele não acha que é com ele. Então, exatamente. Eu faço essa ligação porque na minha cabeça está muito claro. Isso acontece muito, isso é cultural, isso tem a ver com educação, isso tem a ver com o processo que eu acho que está melhorando. Hoje a gente não se cala mais a determinados incômodos que acontecem hoje num atendimento, ou dentro de um táxi, ou de um Olha Uber, que oportunidade que as marcas têm de ajudar nesse processo, sim. Né, de aculturamento, de inspiração, porque as marcas inspiram, apontam para frente, né? As pessoas se identificam, né? E olha que oportunidade, né? Essa nossa conversa aqui está trazendo, né? Para que eles possam abraçar isso e de verdade, né? E aí eu queria perguntar para você, como é que você, lidando com tantos meninos novos, né? Uma geração pulsante, né? E numa escola, numa instituição que, enfim, eu sou fã da SPM, eu sou ex-aluna da SPM, e, enfim, admiro bastante o trabalho de vocês. Como é que você está vendo o movimento das novas gerações? O que é que eles valorizam? Para onde é que eles querem ir? O que é que eles enxergam? Né? Como é que eles estão endereçando essa mudança, né? A SPM é uma instituição de 72 anos, né? Fez 72 anos esse ano, nasceu lá em 1951, com um propósito de fato, capacitar e formar o mercado que, naquele momento, trabalhava com um ambiente profissional e uma realidade profissional muito estrangeira, né? Muito pouco nacional. E ali a gente começou a formar um grupo que trabalharia com propaganda primeiro e depois foi ampliando, né? Hoje a SPM tem 9 cursos, é bem maior que isso. Mas a gente nunca perdeu o DNA, que é essa proximidade com a realidade. Essa distância entre a teoria e a prática sempre foi algo que a gente negou desde o início e que está no DNA da escola. E isso, né? Ter a dimensão da realidade, do que está acontecendo, de onde, em que empresas, que tipo de negócio os jovens vão trabalhar ou almejam trabalhar, nos permite observar muito dessas mudanças geracionais que a gente está falando. Então, respondendo a sua pergunta, primeiro eu acho que tem uma coisa importante que é também ligada à nossa fala anterior, que eu percebo as gerações novas deixando de naturalizar mais as coisas ruins que vão
para um outro lado, para uma outra direção da questão da consciência cidadã. Naturalizam menos o racismo, naturalizam menos os preconceitos, são mais intolerantes a isso. Isso, na pequena ação individual, vai criando um amálgama para a sociedade. Ou seja, quanto mais gente intolerante a pequenas coisas acontecer, a esses pequenos delitos, melhor será. Tenho filhos adolescentes, um parêntese rápido, e eu fico muito feliz quando eu ouço na minha casa conversas que falam assim, não, mãe, porque isso que aconteceu foi um preconceito estrutural. Isso é... Eu fico muito feliz de dizer, gente, estão indo por um caminho muito certo. Né? O que a gente vê lá na SPM, então, assim, antigamente, há uns 10 anos atrás, a gente via a maioria dos nossos estudantes terminando a faculdade, independendo do curso, e com uma meta de trabalhar numa grande empresa, multinacional ou nacional, mas queria trabalhar numa grande empresa, queria ir para um processo trainee, queria ir para o... E tudo bem, continua existindo esse perfil. Porém, hoje, não é mais a maioria. A gente encontra uma maioria que quer sair, muitos querem empreender, né? Tem o sonho de ficar rico rápido, de ter uma grande ideia e vender aquela ideia, né? Isso a gente sabe que também é do momento atual, mas a maioria também não é essa. Eu acho que a maioria está buscando trabalhar por um propósito, pelo seu propósito, e buscando um alinhamento e encontrar um propósito verdadeiro no ambiente de trabalho para onde ele vai. E por isso é que às vezes ele acaba entendendo que tem que abrir o próprio negócio, porque ele não encontra. E aí a gente tem um perfil que quer trabalhar, às vezes, numa startup, não como o empreendedor da startup, mas quer trabalhar como um colaborador da startup. Vai ter menos segurança, vai ganhar menos. Ok, mas ele vai construir uma vida mais feliz. Assim. E essa dimensão da felicidade, da satisfação, da autorrealização, eu acho que, novamente, não estou, e concordo plenamente com o Paulo, não podemos demonizar a riqueza, não podemos demonizar a empresa, o lucro, e etc. Isso é necessário para a gente fazer uma sociedade acontecer melhor. O problema hoje é que a riqueza não pode ser pela riqueza, né? O lucro não pode ser pelo lucro. O lucro ele tem que ser motor de desenvolvimento de um negócio para que os colaboradores, para que a sociedade aconteça, e para o governo também, não nos esqueçamos que o lucro gera a riqueza do governo. As políticas públicas vêm, na verdade, das empresas. O governo não cria dinheiro. Ele até pode criar, mas não é o melhor, economicamente falando. Então, eu acho que vejo com muita esperança essa coisa da mudança geracional e o quanto essa consciência cidadã pode, sim, nascer dessas gerações. Também não desconsiderando que a gente tem uma desigualdade gigantesca no Brasil e que eu estou falando de um grupo que é pequeno, seleto, que sai de uma universidade, como outras também, né, boas, em que criam esse ambiente, né, e promovem esse ambiente de troca, etc. Mas a gente tem uma série um grupo muito maior que precisaria de uma política pública educacional de base, não lá na educação superior já, na base, que fizesse uma boa escola de ensino fundamental, né, de ensino infantil, de educação infantil, de fato uma escola cidadã. Eu acho que é o que será o grande responsável por a solução do futuro. Né? Ela não está no final, ela tem que estar lá na base. Excelente. Como é que você vê, Paulo, assim, principalmente, né, assim, o Brasil ele é tão grande e a gente está aqui, né, na Bahia, num estado grande também. Da sua experiência, como é que você vê o jovem, né, essa geração que está aí chegando, qual o olhar deles, qual o nível de consciência cidadã, está crescendo, que mecanismos a gente consegue enxergar de saída? Vamos lá. Eu só tenho 7 anos formado em Direito. Apesar de ter 64 anos de idade, e meus filhos todos são formados, e ter 5 netos, mas eu entrei na faculdade depois do acidente da Operação Alquimia. Eu só tenho 7 anos formado, então eu entendo o que foi que eu vivi com jovens. Né? Vivi com jovens fazendo direito na Católica, na Federação, Universidade Católica de Salvador, na Federação Presencial. Sim. Uhum. E eu sendo mais velho do que meus professores, né? Como está acontecendo aqui agora, eu sendo mais velho. E isso, eu tive a oportunidade de ver o que eles queriam. Que desafio incrível. Foi interessante, foi uma experiência muito legal. No início, a primeira semestre, logo eu digo, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas depois eu digo, não, termine, vença mais um desafio, que você sabe que você é viciado em vencer desafios. Então vai lá, Paula Máquina, foi o que eu fiz. Então eu via. E isso eu vejo agora com a startup também, né, como você falou, na inteligência artificial. Agora,
Essa é verdade, né? Em fosse direito, as pessoas querem fazer concurso para serviço público, 85% querem ser funcionário público. Em direito, vem essa expectativa. Ninguém quer ser advogado. Bom, mas voltando para você colocou, é verdade que o seu negócio é falando da engenharia, vocês estão falando de outros cursos e tudo mais, que é a realidade, o que ela quer fazer, quer ficar rico rápido. E as perguntas que eles mais me fazem quando eu estou indo para as escolas públicas, né? Eu estou indo exatamente conversar com os alunos das escolas públicas, com os professores da escola pública. Eu acho que eu estou tentando levar exatamente a importância para elas se empoderarem, os professores da escola pública, entenderem que são eles. Por eles é que passam a maioria dos filhos do Brasil. E eles podem transformar o nosso país e transformar essas pessoas em grandes empresários, que é o que eu acredito, né? Entenda que eu também coloco minha história, né? Minha história passa por isso. Eu sou filho de festival de caminhão, professor primário, eu carreguei lixo no lixo de Salvador, papelão velho, bem de verdura, livro, para fazer o que eu fiz. Então, por que outros? E tem vários empresários raiz com o mesmo talento que eu, e conseguindo fazer isso, e várias histórias de grandes marcas hoje. Então, eu acho que você está corretíssimo nessa ideia, e levar essa ideia, levar esse sentimento de pertencimento, principalmente, entender que eles podem fazer isso perto de casa, dentro de casa, mesmo que não tenha uma escola, mas eles podem, né? Eu vejo isso acontecendo com vários alunos, várias pessoas ficando, inclusive, muito ricas, exatamente usando até a tecnologia para botar uma influência e vender e ganhar dinheiro para caramba, né? Então, acho que você está certo, mas eu acho que é por aí. Agora, o que nós estamos fazendo é exatamente acolhendo e trazendo esses empresários raiz para que a gente possa dar essa orientação acadêmica para que eles possam sobreviver e perder o medo do Estado. Eles morrem de medo de se formalizarem. Perfeito. Vamos para um último bloco, assim, que é sobre um assunto que é justamente nesse momento de transição, né? Que é o que é verdade e o que é o greenwashing, né? Que a gente... E às vezes o greenwashing acontece até por um desconhecimento, por uma não profundidade, né, de conhecimento do assunto. Né? Então, fez ali a campanha de doação de alimento do final de ano. Eu tenho um programa de responsabilidade social, de sustentabilidade. Opa, menos, né? Porque eu vou utilizar isso, fazer uma campanha. Isso não é só empresa pequena, não, viu? Isso é empresa de todos os tamanhos. Então, como vocês veem esse momento? E toda a transição, todo o processo, né? Pela primeira vez, né, tem um professor que eu adoro, assim, um estudioso chamado Dado Schneider. E ele diz que... Já conhecem Dado Schneider? Pela primeira vez nós estamos convivendo muitas gerações juntas, né? Então, você tem um número de gerações convivendo ao mesmo tempo como nunca houve, né? E isso traz uma série de desafios, questões. Então, está todo mundo aprendendo, está todo mundo tentando evoluir, né? Uns com mais seriedade, outros com menos seriedade, uns com mais conhecimento e com mais acesso a conhecimento, e outros com menos. Como é que vocês veem hoje esse processo de verdade / greenwashing / a sociedade também, talvez, sendo mais crítico, né? E tendo um grau de consciência maior para dizer, epa, meu filho, aqui não cola, não. Como é que vocês veem isso? Bom, eu vou pegar duas partes que a gente falou aqui. Uma no início, eu disse isso no início, né? O quanto é que as empresas hoje têm a preocupação de colocar os dados nos seus relatórios. Isso estou falando de empresa grande, que tem relatório. Mas também as pequenas, como restaurante e tal, têm preocupações com essas questões de cardápio, mas não tem com as reais, né? Então, acho que isso é um ponto, eu diria que hoje é um grande problema. Mas a solução dele passa pelo que o Paulo levanta, da consciência das pessoas, do quanto a sociedade vai ser o elemento de pressão que vai fazer essas empresas não ficarem restritas ao quadro bonito. Porque na hora que você tem uma organização que faz uma propaganda ou uma campanha colocando lá, ou contrata de acordo com critérios ou com política de diversidade, não, eu vou contratar um funcionário, ou essa vaga aqui é aberta para esse grupo, aí no final diz assim, não achei pessoas desse grupo, mas não achou porque talvez não esteja
buscando nos lugares corretos. Ou contrata o grupo e coloca dentro da empresa para cumprir novamente o relatório, mas na prática os cargos destinados àquele grupo são cargos já pré-definidos. Aquela pessoa não pode ascender dentro da empresa como as outras. Então, tudo isso faz parte de uma lógica existente. A gente sabe que isso acontece, a gente sabe, por exemplo, existe uma legislação que regula a contratação de pessoas com necessidades especiais, os PCDs nas empresas, e muitas vezes muitas empresas colocam esses PCDs em cargos pré-definidos, porque precisa cumprir a tabela, precisa cumprir o percentual que a legislação traz. Então vamos criar um cargo que só o PCD possa assumir. Que grau de maturidade isso é um social washing, porque exatamente. Você não está fazendo uma inclusão verdadeira, né? Você está fazendo uma contratação, mas não uma inclusão. Você reforça o diferente pelo mau sentido, ou seja, você deixa mais delimitado ainda a separação negativa entre um grupo e outro. Você não inclui, você mantém separado. Exatamente. Ou até separa mais e o objetivo real da coisa ela não acontece. Sim. Perfeito. Bom, eu diria, para ajudar também, o seguinte, que é o que eu trago também. Eu trago essa preocupação, como você falou, que a gente pensa que todo mundo que a gente fala é acadêmico. Uhum. E isso acontece também com o Ministério Público, com a questão do Ministério do Trabalho, com as leis, e os nossos deputados também criam para a gente para querer se elegerem, na realidade, mas não faz uma avaliação maior, mais crítica, não analisa a realidade. E a gente vê muito isso, né? A gente é da cultura nossa, a gente quer ter um lugar, a gente tem uma seleção, em tudo na vida a gente tem uma seleção, até no céu, quando tem São Pedro lá, esperando ver se você vai entrar, se ele vai abrir as portas para você ou não, né? Ou se você vai lá para baixo. Então, qual é a questão? Essa existe. Quando eu insisto nessa questão que você colocou muito bem, eu senti vontade até de bater palma aqui umas 2 vezes para você, já aqui para vocês. Adorei, né? Eu estou adorando mesmo aprender aqui e ouvindo com vocês, bacana, muito legal. Mas é isso, ó, a questão da gente compreender, né? Não existe solidariedade maior. A gente falava até nisso, né? Em 88 a gente tinha uma meta de 10 anos de acabar com erradicar o analfabetismo. E até 1998 a gente ia acabar com ele. Isso ajudaria muito o nosso país, a gente pensa isso, né? Que a gente pensa na educação, a educação vai contribuir, a solução no Brasil, a educação, a gente ouve isso. Mas eu descobri que a solução no Brasil está antes da educação, você tem que ter a consciência que eu falo para que os pais, as pessoas, o ser humano entendam que vão educar e o que vão aprender nas suas escolas. Principalmente o que é os seus direitos, deveres, obrigações, que você acabou de colocar quando falou do cara que bate o carro em cima e tal. E também da participação dele, de como é que ele vai transformar esse país, e aprender realmente para ele ser, né, para ele ficar com autoestima cidadã, pilar de autoestima cidadã, para ele poder fazer alguma coisa. Isso é sério no nosso país, é cultural, sim. A gente quer parece até, eu sei que não é assim, mas que a pobreza, a miséria, a gente precisa doar para ter um sentimento de vida, parece que a gente quer dar, eu doei, fiz alguma coisa, aliviou minha cabeça, né? Não é só no bater no carro, não, mas é assim, pô, deixa eu ver se eu faço um Natal. Mas não existe solidariedade maior do que efetivamente a gente lutar pelos direitos que já lutaram antes da gente, para chegar até 88, na nossa Constituinte, nossa Constituição, e dizer, todos nós somos iguais. Educação, saúde pública, educação pública, imagine, eficiente. Imagine quantas pessoas, quantos alunos teriam mais e mais vantagem de fazer escolhas ou descobrir por si só e provocar suas riquezas. Então, se a gente fala em um país, em uma nação solidária, uma Constituição solidária, a solidariedade mais impactante vai ser quando todos nós brasileiros começarmos a cobrar efetivamente uma educação com eficiência, né? Que a gente consiga colocar o pessoal ao tempo integral, que a gente efetivamente perceba os talentos e a gente entenda que todo mundo vai ter oportunidade quando a escola pública for tão eficiente que a gente acredite nela e que a gente matricule os filhos nossos junto com os filhos das bases básicas que cuidam dos filhos, nossos netos. É o que eu acredito. Excelente, excelente. Inclusive, um podcast futuro, tem um tema aqui que saiu aqui agora, né, sobre inclusão, que é
é um podcast em si, Inclusão né? É um verdadeira, tema né? fantástico, que a gente precisa evoluir demais, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, num segmento que era bastante avançado em práticas, né? E era lindo de ver como a gente conseguia avançar e crescer mesmo, e mudar e transformar ali, inclusive a cultura das pessoas que trabalhavam dentro da empresa, né? É bem bonito quando a gente vê isso acontecendo. Então, a gente está nos nossos minutinhos finais, né? Eu queria agradecer imensamente, né? Uma honra para mim estar aqui com o Tatsu e com o Paulo. E aí, passo a palavra para vocês, para esses minutinhos finais, para a gente finalizar o nosso podcast sobre o papel social das empresas e das marcas. Bom, eu que agradeço, né? Realmente um prazer estar aqui com você, Ana, Paulo. Muito aprendizado, eu acho que são oportunidades que a gente tem de troca. A gente fala isso nos nossos, né? Tem tentado falar sobre isso constantemente. Quanto mais pessoas falarem sobre isso, maior é a chance da gente ter um avanço na sociedade real, né? Porque é o que você falou, vamos fazer um podcast sobre inclusão. Vamos fazer um podcast sobre inclusão real, porque a inclusão já está aí, né? Já está aí nos statements das empresas, já está aí nos valores colocados no quadro bonito, nos relatórios, etc., nas propagandas, mas talvez não esteja na realidade. Então, a inclusão mesmo precisa ser discutida. Excelente. Mas foi ótimo estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu também só tenho a agradecer, como eu falei, vontade de bater palma e não quero perder os contatos de vocês. Eu acho que aqui nós começamos uma rede, né, de ações que vão ser fantásticas, né? Agradecer pela oportunidade que sempre a gente tem, obrigado, estou aqui com vocês. E vamos nessa, vamos fazer consciência cidadã participativa transformadora e pau na máquina. Vamos lá. Vamos embora transformar, gente. Até a próxima. Tchau, obrigado.